maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos, abscessos, tumores, nódulos, pedras. São palavras falsificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo cravado, prisão de ventre. Um dia poderia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa, palavra boa, palavra nítida, escorrendo no estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é dor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é dor. Lágrima é felicidade derretida, felicidade endurecida é dor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é dor. Tempo endurecido é dor, tempo derretido é poesia. E você pode arrancar os poemas endurecidos no corpo, com um tiro, com pente, com agulha. Pode arrancar os poemas endurecidos do corpo, com pomadas de basilicão, com massagem, com hidratação. Mas não use destruir. Faça nunca. Pois, em caso de poemas difíceis, use a dança. Pois a dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. É uma forma de soltá-los de suas presas, dos dedos dos pés, das unhas. Sabe, ultimamente, tenho andado gostando de poemas chão. Poemas chão são dramas, mas é pensamento pé no chão. É poema de gente normal, de gente simples, de gente de Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, eu venho do Espírito Santo e trago a vitória do Espírito Santo. Santo é o Espírito capaz de operar milagre em si mesmo. E aí, gente boa, gente amiga, satisfação imensa estarmos juntos para mais um Estação Gotas Online, projeto cultural aqui do nosso Grupo Gotas, Grupo de Teatro Amador e Senador Primeiro. E foi com essa bela poesia da grande capixaba, filósofa, psicóloga, Viviane Mosé, que a gente quis saudar a cada um de vocês que já está interagindo conosco e tantos outros que vão interagir ao longo dessa live. Desde já, como sempre, o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela parceria, pela companhia, pois esse poema, o nosso programa é uma poesia. Esse poema, esse programa é uma construção de todos nós, tá joia? E hoje, como sempre, temos aquele papo da hora. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos tratar de assuntos ligados, sobretudo, à saúde da mulher. Está aqui conosco o Dr. Ronald de Oliveira Alves. Ele é médico do Hospital São João de Deus de Senador Primeiro. Vamos conversar muita coisa boa ligada à saúde da mulher. Então, se você que é mulher está aí, fique conosco. Mande os WhatsApp para as amigas. Chama mais gente para conversar conosco. Assunto que me interessa. Se você é homem, fique também. Afinal de contas, vamos aprender informações necessárias e úteis para que nós possamos cuidar com mais delicadeza, com mais trato daquelas que fazem parte da nossa vida. E beleza a nossa vida? As mulheres do nosso coração. Esposas, mães, filhas, irmãs, amigas, tias, avós, enfim. Seria de nós homens sem as belas mulheres das nossas vidas. Então, gente, olha, é um programa para todos nós, tá bom? E como você sabe, nós aqui fazemos o nosso dever de casa, a gente faz a nossa pesquisa, faz as nossas perguntas para fazer o nosso convidado, mas você aí que está nos acompanhando, por favor, ao longo da nossa prosa, registre a sua pergunta, a
sua manifestação, porque a Angélica está aqui conosco, ela vai anotar e no momento certo vai dar o ar da graça, comunicando a você o seu abraço e fazendo chegar até o nosso entrevistado a sua pergunta, a sua manifestação. Tá bom? Falando na Angélica, vamos falar também das pessoas que estão aqui no nosso backstage. A música, a Lindo e a Cássio. Que música boa que nos inspira, nos alegra e nos anima. E o nosso presidente, ele sempre fica ali meio abotado, mas gente boa, gente presente, o Dinho Caldeirão. Aquele abraço. Antes de chamar o Dr. Ronald, vamos também a outros abraços, a outros agradecimentos. Primeiro, ao apoio cultural desse programa, ao pessoal da Netstar Internet. Olhar a bola ali, cabeça fica cansada, não está ajudando muito não. Pessoal da Netstar, mais uma vez, a nossa gratidão por conceder para nós o sinal da internet, nos possibilitando esse momento aqui de interação com tanta gente boa, aqui de Senador, de outros municípios, Brasil afora, e tem vezes que até gente de outro, do exterior, aparece aqui. Nosso amigo, como é que é o nome dele, Angélica? Leite Hertz, isso. Bom, tem mais aviso. A questão é o seguinte, olha, vocês que estão assistindo a gente no Facebook, curte a nossa página no Facebook. Compartilha a nossa live. Compartilha essa live com a gente, que é importante o crescimento aqui do canal, para a gente poder sempre levar coisas boas até vocês. Essa live, você sabe, depois vai para o YouTube. Dá uma chegadinha lá no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like. Pode ser mais ou menos, pode ser um dislike, não tem problema. Dá um sinal de vida, dá uma cutucada em nós que a gente agradece. Mas participe e interage conosco, tá bom? Nos ajudando a sempre mais crescer nesse programa, essa interação. Mas vamos lá, vamos até essa que é uma coisa boa de sempre. Dr. Ronald, por favor, chegue mais. Vamos conversar com o cara. Satisfação? A satisfação é toda minha. Deixa eu só apanhar as palavras aqui. Esse cara é mais rico, depois como a psicóloga, psicanalista falou no poema, palavra endurecida gera doença. Doutor Rony, vamos conversar muita coisa boa hoje, ligada à saúde da mulher. Porém, antes da gente entrar nos temas mais aqui da técnica, da sua área, etc., tem uns palavrão aqui na nossa pesquisa que você vai me ajudar a pronunciar, tá? Se tiver errado, pode puxar a orelha. Mas vamos ser um papo mais cordial. Fale-nos de você. Quem é o senhor? É aquele senador feminino? Não é? Vamos conhecer um pouquinho o senhor. Fique à vontade. Eu sou de Paula Cândido, vizinho nosso, já moro aqui há 25 anos, sempre trabalhei aqui na Prefeitura Municipal, tem meu consultório, tem minha clínica aqui em Senador Firmino, e é uma cidade onde eu gosto de morar, gosto de viver, e pretendo ficar aqui por muitos e muitos anos ainda. Já é firminense. Lógico. Já sou firminense. Já é firminense. Já acolheu. Eu também venho de outra cidade, tem menos tempo aqui, mas também adoro Senador Firmino, uma cidade que nos acolhe muito bem. E o senhor formou medicina onde? Formei em Juiz de Fora, na Faculdade Federal lá de Juiz de Fora, e assim que eu formei, eu fui para trabalhar em Brás Pires, e de Brás Pires morei lá um certo tempo, depois vim para aqui, morando aqui, e trabalho sempre aqui, Dores do Turvo, trabalho em Alto Rio Doce ainda, eu trabalho lá em Alto Rio Doce e trabalho aqui no momento. Ah, que legal. Também, gente boa, gente nossa aqui da região. Bom, conforme quando foi feito o convite para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa, um dos temas, dentre tantos possíveis, combinados para falar um pouquinho sobre questões ligadas à saúde da mulher. Então, vamos lá. Vamos perguntar. Aliás, essa primeira pergunta está ligada a uma questão de uma doença que parece que é muito comum. Por exemplo, eu tenho uma irmã que teve essa doença, que é o mioma. Conheço vários amigos, várias mulheres que têm o mioma. E vamos falar um pouquinho, o que é o mioma? Tá, antes de falar sobre o mioma, eu até queria só lembrar que o mês passado, no mês de outubro, foi um mês que foi um mês de conscientização, de informação e de, assim, reforçar para a mulher a necessidade na prevenção do câncer de colo de útero, da mama, principalmente.
agora nós estamos no Novembro Azul, que é o mês onde também a gente faz esse incentivo, isso mesmo, para que as pessoas possam pensar na prevenção do câncer de próstata. Mas como você estava me perguntando primeiramente sobre o mioma, miomas é um tumor. É um tumor, mas é um tumor de aspecto benigno, que ele apresenta no útero. O mioma, ele se desenvolve como se fosse um pequeno nódulo, um carocinho no útero, e aquele caroço ele pode ir desenvolvendo. Ele pode ser de várias formas. Ele pode ser um mioma, que a gente chama de intramural, que ele é dentro do útero, no músculo do útero, pode ser por fora, pode ser mais no interior. Então, tem vários tipos de mioma. Mas, assim, de uma forma geral, seria um nódulo ou um tumor benigno, que não é câncer, dentro do útero. E esse nódulo, ele vai se desenvolvendo, e aí pode acontecer de dar alguns problemas, principalmente o aumento do fluxo menstrual, que pode fazer com que, dependendo das condições da mulher, pode ser preciso até de fazer uma cirurgia para retirar o útero. Tirar o útero. Certo, mas não quer dizer que a mulher que tem o mioma tem que fazer a cirurgia. Esse mioma, se ele for assintomático, ou seja, não apresentar nenhum sintoma, a mulher pode observar e ficar acompanhando, fazendo um acompanhamento através da ultrassonografia anualmente, para que não precise fazer cirurgia. Mas pode ser que ele vá desenvolver. E se ele desenvolver, aí sim seria necessário fazer uma cirurgia, visto que se ele ficar causando sangramentos intensos na mulher, pode levar a uma anemia ou outras doenças, então seria necessária a cirurgia, lembrando que o mioma não é câncer. Ah, sim. Angélica, você ia intervindo? Eu ia, mas já foi, assim, eu queria saber se o mioma, ele, assim, a mulher sente alguma coisa, dói? O mioma, ele é indolor, ele é imperceptível no início. Muitas vezes a mulher faz um ultrassom de rotina para ver se tem alguma coisa e a gente acha um mioma. E aí, quando ele está no início, a gente vai só observar, vai acompanhar essa paciente para ver se não vai ser preciso de fazer. Inclusive, uma pergunta importante que sempre me fazem, se uma mulher com mioma, ela pode engravidar. Dependendo das condições dela, sim. Eu já fiz, assim, muito pré-natal, de mulher que já tinha mioma na fase inicial e conseguiu levar a gestação até o final, sem maiores problemas. Beleza. Falando de mioma, de útero, aí a gente chega também, que é relacionado à questão das doenças ligadas ao ovário. O que seria a tal da síndrome do ovário policístico? Traduz para nós esse palavra. A síndrome do ovário policístico é o seguinte: a síndrome poli quer dizer vários, císticos seria vários cistos. Então seria um distúrbio hormonal da mulher em que acontece a formação de múltiplos pequenos cistos no ovário. E esse distúrbio hormonal, ele faz com que a mulher possa apresentar alguns sinais dessa síndrome, que seria a síndrome do ovário policístico. Seria alguns sinais, por exemplo, quando a mulher ela inicia a sua vida assim, a partir da menarca, que é o início da menstruação, quando ela menstrua pela primeira vez, a partir daí, ela teoricamente, ela teria que ter uma menstruação mensal, né? A menstruação teria de mais ou menos de 28 em 28 dias. Então, quando a mulher apresenta a síndrome do ovário policístico, pode acontecer de ter um distúrbio hormonal e, então, consequentemente, um distúrbio menstrual. E aí, o principal característica seria a falta
da menstruação, principalmente no início da vida da mulher, que seria a partir assim, da primeira menstruação, que ela poderia apresentar. Mas isso pode apresentar no início, mas a fase principal, que é diagnosticada e que a gente já começa a tratar, seria por volta dos 20 anos, mais ou menos. E isso atrapalha, no caso de, por exemplo, a mulher que tem essa síndrome, né, se quer engravidar? Atrapalha. Um dos fatores, assim, um dos motivos principais de ter que se tratar dessa síndrome do ovário policístico é justamente isso, a preocupação da mulher no futuro de querer engravidar. Se ela não tem um distúrbio hormonal, ela tendo um distúrbio menstrual, ela não menstruando de uma forma adequada, ela pode não estar ovulando. Ela não tem ovulação por essa alteração de hormônios. Então, ela vai ficar sem ovular, por isso ela não terá dificuldade ou poderia até não engravidar. Para isso, teria tratamento, que o tratamento seria um tratamento hormonal a princípio, e tem outros tipos de tratamento também que a gente utiliza no tratamento dessa síndrome. Tá vendo, gente boa? Estamos tendo aqui um papo muito gostoso com o Dr. Ronald de Oliveira Alves. Você que está chegando, ele é médico de Senador Firmino, do Hospital São João de Deus. Nosso tema hoje está ligado à saúde da mulher. Obrigado pela presença, pelo carinho da companhia e da audiência de vocês. Já dá para dar uns abraços aí, Angélica? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, eu queria falar um oi para a Cristina, que está sempre aqui com a gente, né? A Maria Cristina Fernandes Moreira, está aí todo o programa, ela está assistindo, então esse beijo especial para ela, né? Mas a Maria Vieira, a Gislene Silva, a Adriana Fernandes, a Tânia Felipe, o Beraldo Júnior, o José Maurício, o Hélio e a Cida Pérez, lá de São Paulo, estão assistindo a gente, e o Rei. Cadê você, Rei? Ô, nosso Rei, cadê você? Fazendo falta aqui. Valeu, gente. Obrigado. Isso mesmo, deixa mandei comunicar aos seus amigos, parentes. Compartilha e a live. Compartilha essa live para poder participar e usufruir, que é um momento ainda mais com a prosa boa, do Dr. Ronald. Aqui nós trocamos informações que nos ajudam no dia a dia, sobretudo com a nossa saúde. Falando dessa questão, igual você falou de gravidez e tudo mais, eu lembrei quando a minha esposa, nós tivemos o primeiro filho, João Pedro, ele já está com 4 anos. Na ocasião, lá do parto, fez cesariana. O sonho dela era fazer a parto normal, mas só que a posição não possibilitou. Mas aí, na ocasião lá do parto normal, ela descobriu que ela tinha de pegar a colinha. Endometriose. Isso. Eu troquei essas palavras. Endometriose. O que é endometriose? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. A endometriose é o seguinte: dentro da cavidade uterina, a gente tem uma mucosa. E essa mucosa tem a parte, ela reveste o endométrio. Esse endométrio é a parte mais interna do útero. Quando o endométrio ele migra, ele sai de dentro da cavidade uterina e principalmente ele passa por dentro das trompas, esse endométrio ele pode cair na cavidade abdominal. Essas células, ao caírem dentro da cavidade abdominal, ela desenvolve como se fosse também um nódulo, que também não é câncer, desenvolve esse nódulo chamado de endometriose, que é uma proliferação de células do endométrio fora do lugar normal. Porque o útero, ele produz essas células continuamente, que elas são descartadas. Essa mucosa ela é descartada mensalmente na menstruação. Mas por alguns fatores, pode fazer com que essas células, elas voltam assim, pelas trompas e caem na cavidade abdominal. E pode formar esses focos de endometriose no abdômen, na parede abdominal, nas trompas.
no intestino, na bexiga, na uretra, e isso aí pode causar alguns problemas. Um dos problemas, você já começou a dizer, que seria a respeito da gravidez. A gravidez está diretamente ligada à endometriose e a endometriose está ligada diretamente também à gravidez. Por sentido seguinte, que grande parte das mulheres que não conseguem engravidar é pelo fato de ter a endometriose. Que essa endometriose, principalmente quando tem um foco próximo às trompas, ela impede que o ovo ou até mesmo o óvulo, ela circule por dentro das trompas, obstruindo a passagem. Então isso aí impede a gravidez. E a endometriose é uma outra doença que tem esse aspecto importante que seria a dificuldade para engravidar, e tem um outro aspecto muito importante que seria a dor pélvica. É uma dor muito frequente nas mulheres que talvez não sabe o que está causando aquela dor, e aí quando a gente vai fazer alguns exames, a gente detecta que essa mulher é portadora de endometriose. E essa aí pode fazer com que a mulher sinta dor abdominal, dor pélvica. Pode, dependendo do local onde essa endometriose ela estiver inserida, ela pode sim causar dor, talvez até para urinar, porque comprime ali a bexiga, a uretra, pode acontecer isso aí também. Então, da endometriose, as coisas mais importantes seriam a dor pélvica, talvez sem uma causa que ainda a gente não sabe, e a gente tem que pesquisar a endometriose, e a gravidez, que talvez uma dificuldade de engravidar, temos que pesquisar também a endometriose. Eu lembro até que, se eu não estiver enganado, o médico fez parte da minha esposa, o doutor Teófilo, acho que é. Ele até comentou, tipo assim, caso ela quisesse engravidar novamente, não demorasse tanto, porque senão, devido à endometriose, poderia desenvolver. A gente hoje tem um segundo filho, o Augusto, mas aí ele falou que aconselhou não esperar muito devido a essa questão. E deu a entender assim que ele até fez um processo de cauterização, mas é algo que acompanha a mulher o resto da vida. Não tem um tratamento assim 100%. Não, o tratamento, quando a gente é diagnosticado a endometriose, até mesmo antes de engravidar, um tempo aí deve ser usado até mesmo um anticoncepcional. O tratamento inicial seria com hormônio. Certo? Então, eu usaria o hormônio para não deixar que ele se desenvolva tanto a ponto de atrapalhar assim, a mulher na questão de engravidar no futuro. Vou aproveitar o seu... Você estava falando do parto da Neiva. Aí a gente vai fazer uma pergunta aqui que o Meraldo Júnior mandou para a gente. O ditado popular, uma vez cesárea, sempre cesárea, tem algum fundamento? Porque deparamos com várias mulheres indecisas na escolha de um parto do segundo filho, quando o primeiro foi cesárea. Tem algum fundamento? Não tem, assim, tanto fundamento. Pode até, dependendo das condições da segunda gravidez, pode ser necessário uma segunda cesariana, mas não necessariamente. Por exemplo, se o primeiro filho ele não nasceu devido a uma desproporção, a gente diz, cefalopélvica, da cabeça do neném para a pelve da mulher, se o segundo filho também tiver essa desproporção, justifica fazer uma nova cesariana. Se a criança, no primeiro parto, ela está numa posição não boa para o nascimento, não quer dizer que ao segundo filho a criança vai ficar naquela mesma posição. Se a segunda gravidez estiver numa posição normal, nada impede que o segundo filho seja um parto normal. Então não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser por alguns motivos. E pode acontecer o inverso. O primeiro filho ser de parto normal e o segundo filho ser uma cesariana por algum motivo. Assim. Mas quando, ainda vale ressaltar aqui, a partir do momento que se a mulher fez a primeira cesariana, fez a segunda, cada vez que ela faz uma cesariana, a parede, a musculatura do útero vai afinando, porque a gente abre aquele músculo para poder tirar a criança lá
por aquela cavidade que a gente faz na parede do útero. E cada vez que faz uma cesariana, ela pode ficar mais fina, certo? E se ela fica mais fina, então, quando se for segunda, terceira, quanto mais cesáreas tiver, a tendência é de ter que ser uma cesariana pelo fato de não poder forçar tanto no parto normal. Mas, assim, sempre a gente está perguntando ao médico, né? Fazer o acompanhamento é bom, né? Se você está pensando em engravidar, é importante. Inclusive, por exemplo, toda mulher, pelo fato da mulher ter a parede do útero mais fina depois de um parto, por isso que a gente sempre fala que se a mulher fez uma cesariana, deve aguardar um tempo um pouco maior para que tenha uma nova gravidez, pelo fato do útero ainda estar cicatrizando, vamos assim dizer. Para recuperar. Né? Para recuperar. O senhor falou que na questão da endometriose, uma coisa que ajuda quando é detectada as sintomas da gravidez e tudo mais, tratamento com a questão dos anticoncepcionais. Vamos conversar um pouquinho em relação aos anticoncepcionais. Quais são, assim, os benefícios, as vantagens, mas também o anticoncepcional pode trazer algum prejuízo para a mulher? Pode. O anticoncepcional, o principal é anticoncepção. Sim. Seria, obviamente, evitar a gravidez. O hormônio é justamente para evitar a gravidez. Tem outras funções também. Pode ajudar no tratamento de algumas doenças, tipo a endometriose, que a gente utiliza o hormônio para poder tratar. Serve para tratar distúrbios hormonais ou menstruais. A mulher que tem muita menstruação ou pouca menstruação, menstrua em grande quantidade, menstrua em pequena quantidade, a gente, com o anticoncepcional, a gente pode fazer com que regularize a menstruação daquela paciente. Então, é outra função. E várias são as funções do anticoncepcional. E tem as contraindicações também. O anticoncepcional, a gente pode utilizar, assim, se a gente usar o anticoncepcional, mas tem algumas contraindicações. Por exemplo, a mulher que tiver algum histórico de tromboembolismo, ou seja, o entupimento das veias, vamos dizer assim, no caso de varizes, tem que tomar muito cuidado. O início, usando o anticoncepcional muito cedo, a mulher que inicia a vida sexual muito cedo, ela pode começar a tomar o anticoncepcional, a longo prazo, ela pode ter uma maior predisposição a um câncer de colo do útero do que uma outra mulher. Sim. Então, o anticoncepcional é utilizado, é muito importante mesmo, mas tem que ser usado com critério. Sim, sobretudo, igual a gente sempre ressalta aqui nas nossas conversas, a gente tentar romper um pouco com essa cultura da automedicação, né? Sempre procurar um médico, ter um acompanhamento especializado para poder cuidar bem da saúde. Senão, os efeitos colaterais podem trazer danos complicados. E só para reforçar, e falando dos anticoncepcionais, você também deve também orientar que não existe só o anticoncepcional, esse que todo mundo conhece, que é o anticoncepcional oral, que são os comprimidos. Várias são as formas de se evitar filho. Tem o anticoncepcional oral, tem o anticoncepcional injetável, tem aquele que é utilizado mensalmente, tem aquele utilizado de 3 em 3 meses, tem o DIU, tem vários, inclusive, também. Não é um método anticoncepcional, é um método definitivo, que seria também a ligadura, que é um método permanente. Assim, no meu caso, agora eu tinha uma pergunta para fazer, e aí já aproveitou e entrou no esquema. Carol, vamos embora. Eu, particularmente, não quero ter filhos. E a ligadura não é permitida para mim, no caso. Porque eu sou jovem, eu não tive filhos e talvez não seja permitido. Né? Então, não é permitida ainda a mulher, principalmente no estado de Minas Gerais. Em São Paulo, até a lei, nesse sentido, ela é diferente. Mas a mulher, se tiver menos de 25 anos, que não tiver 2 filhos, não é permitido. Porque hoje você pode
querer ligar. Até se você tivesse 2 filhos, você fizesse uma cesariana, você queria ligar, mesmo assim ainda não é permitido. Por mais que você falasse, não quero ter mais filhos, aí você pode arrepender no futuro. E a cirurgia, para depois, se você arrepender, já é bem mais difícil. Aí, o que o senhor acha sobre a colocação de DIU numa mulher que não teve filho? Tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação. Pode ser colocado o DIU. Inclusive, tem um tabu que fala que a mulher que nunca teve filhos não pode colocar DIU, porque o DIU causa inflamação, que o DIU ele é abortivo, que tem várias assim, pessoas leigas que pensam de forma errada. Hoje pode ser colocado DIU em mulheres que nunca tiveram filhos, pode colocar perfeitamente se ela não tiver nenhuma infecção, tiver o útero em condições, o colo do útero em condições, não tiver inflamação, tiver assim, saudável, nada impede de colocar. Essa é a minha pergunta, porque eu fui a um ginecologista e ele me disse, assim, foi muito tosca a consulta, porque ele olhou para minha cara e eu já disse logo de cara que a minha intenção era colocar um DIU, porque eu não queria ter filho e tal. E aí ele virou para mim e simplesmente falou que ele não podia colocar em mim. Ele não encostou e não pediu um exame, nem nada. E falou que eu não poderia colocar em mim. Eu achei isso bem tosco, assim, eu fiquei meio cabrita depois. Mas era uma questão que eu ainda vou voltar a estudar e mais para frente pretendo colocar. Então não tem contraindicação. Não tem problema. Era uma dúvida pessoal mesmo. Não, esse momento o que significa público DIU? Dispositivo intrauterino. E tem algumas variações, não tem? Tem 2. São vários os tipos. Os mais comuns tem o que tem hormônio e o que não tem hormônio. O que tem hormônio, ele tem a progesterona. E tem o que não tem hormônio, que é o TCU de cobre, 280 de cobre. A diferença é o seguinte, um tem o hormônio, que é a progesterona, e faz com que a mulher possa ficar sem menstruar, e tem o de cobre, que não tem hormônio e é uma barreira que ele altera o pH interno do útero e faz com que os espermatozoides não passem pelo útero e aí não acontecendo a gravidez. E já tem o outro que é a base tem o hormônio e tem assim indicações distintas. Aquele que tem hormônio, que a gente pode tratar algumas coisas que necessitem do hormônio. Igual eu falei no início que, por exemplo, a endometriose, a gente usa hormônio, que é um anticoncepcional, então também o DIU, que tem hormônio, a gente pode conciliar um tratamento de alguma coisa que precisa de um tratamento hormonal e o de cobre que não precisa. Certo? E tem mulher que também quer colocar o que tem o hormônio, que tem a progesterona, pelo fato, se ela colocar o DIU que tem progesterona, ela não vai menstruar. E o inconveniente do DIU que é de cobre, que um dos inconvenientes é que ele pode aumentar um pouco o fluxo menstrual. A vida útil do DIU. O DIU que tem o hormônio, a durabilidade dele são 5 anos. A gente insere o DIU, 5 anos depois tem que trocar. E já o de cobre, a validade dele é de 10 anos. Se você colocou de 10 anos, fala assim, mas eu coloquei de 10 anos, eu tenho que ficar com ele 10 anos? Não, se você colocou 2 anos, 1 ano, 3 anos depois, se você quiser engravidar, é só tirar o DIU e pode engravidar. O DIU de cobre, ele tem alguma possibilidade de câncer maior? Não. Não. Esse é mito, então. Esse é besteira. Tá vendo, gente? Muita coisa boa pra nós. Antes da gente... Agora tem uma chuva aqui de palavrão que eu vou conferir, com permissão de vocês. O doutor vai transformando meu palavrão em palavra líquida, lágrima de saúde e de paz, tá bom? Então não se assuste. Mas antes dos palavrões, Cássio, quer fazer uma pergunta? Não, ele já respondeu. Porque esse é o tal da mirina, né? Que esse hormônio, né, doutor? Isso. Você conhece a Mirena?
Ah, mesmo. Gente boa, né? Gente, vamos uma rodada de abraços, tem algumas manifestações aí. Com você. Tem sim. A Luciana Ladeira está aqui te assistindo. Ó, vigiando. A Maria Carneiro está assistindo com a gente lá de BH. Beijo, Maria. E a Encantar aqui com a gente. Um abração, vamos entrevistar você também. A Vanessa e o Gilson estão assistindo. A Ana Maria Moreira. O professor Zé Carlos, do jornal, está assistindo também. A Luana Arcanjo e o Wagner Romas estão assistindo aqui com a gente. Valeu, um abraço, Luana, sempre presente. Então, gente, olha, não fique acanhado, não se aveste. Pode deixar a sua pergunta que a gente vai chegar aqui ao Dr. Ronald, que está dando um show aqui, uma aula para nós de conhecimento, com muita simplicidade, com muita sabedoria, sobretudo informações que impactam o dia a dia da vida da saúde da mulher. Vamos aos palavrões? Preparado? Então vamos lá. Primeiro, respirar fundo, suspense. O que é a tal da tricomaníase? Tricomoníase. Saiu o palavrão mesmo. É tricomoníase. Pior ainda, tricomoníase. Brincadeira, gente. Traduz para nós. Tricomoníase é uma doença que causa uma vaginose. É uma inflamação dentro da vagina que faz com que a mulher tenha um desagradável corrimento. Um corrimento branco amarelado, com mau cheiro. E essa doença é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. O Trichomonas vaginalis, então, é um protozoário que causa essa infecção dentro da vagina da mulher e que causa um corrimento desagradável, amarelo, com mau cheiro e que incomoda muito a mulher. E aí precisa de tratar. E é uma doença considerada uma doença sexualmente transmissível. Porque essa doença ela é transmitida sexualmente. Então ela transmite da mulher para o homem e do homem para a mulher, e sendo que essa doença ela pode ser assintomática. A mulher pode ser portadora daquele protozoário e transmitir para o parceiro. E o parceiro também pode transmitir para a parceira sem ele apresentar qualquer sinal. Certo? Mas e para o homem isso não afeta nada, não? No homem não aparece. No homem é uma doença, bem dizer, assintomática, que ela não costa e não dá corrimento externo no pênis do homem. E sim na mulher. Por que na mulher desenvolve desenvolvimento? Porque o órgão genital da mulher é um órgão propício para desenvolvimento desses protozoários. Aí é um ambiente quente, escuro e úmido. Um ambiente muito favorável ao desenvolvimento desses protozoários. Então, na mulher se manifesta com muito mais intensidade que no homem. Daí, então, a necessidade, né, de alterar a relação, a pessoa que está se protegendo. Com certeza. E também fala para o pessoal lá, antes de usar, vê se o trem tá bom. Isso mesmo. Mas muitas vezes... Olha a causa. Vai colocando o trem no trem estragado. Mas só que muitas vezes você olhando não vê nada e tem. Então muitas vezes pode não estar contaminado, mas não apresenta sinais clínicos. E apresenta. Olha, mais um palavrão. Aqui. Pode? Vamos falar por aqui. Tá. Se você está falando agora da tricomoníase, então vamos falar para uma doença semelhante, mas não é igual. A candidíase vaginal. A candidíase seria o quê? O outro é causado por um protozoário, a candidíase seria causada por um fungo. E esse fungo tem assim algumas diferenças clínicas entre um e outro. A candidíase é um corrimento mais branco, parecendo um leite talhado, que coça. Então, essa doença, a candidíase, é uma doença causada pela Candida albicans, e essa doença, então, é causada por esse fungo e que causa também o corrimento, com um agravante, faz coçar muito. As mulheres vão procurar o atendimento médico
a queixa principal, o que é? A coceira vaginal, que é o prurito. E essa candidíase, vale ressaltar que ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível, pelo fato que o fungo, esse fungo causador da candidíase, ele faz parte da flora vaginal. Ele faz parte da flora. E em determinados momentos da vida da mulher, faz com que aquela infecção, ela pode aumentar. Então, com determinada paciente, se ela tiver uma imunidade, uma deficiência imunológica, ela está passando por algum problema, que a imunidade dela está diminuída, a tendência é vir a aparecer a candidíase. Então, várias são as causas assim, de diminuição da imunidade. Por exemplo, a mulher grávida, que a imunidade dela está mais baixa, tem uma tendência a ter candidíase. A mulher diabética tem uma tendência a ter a candidíase. E aquela que tem a maior deficiência de imunidade, que seria a AIDS, né? Então, essa é a doença principal, a que causa maior deficiência mesmo imunológica, que seria a AIDS, que então sempre os pacientes portadores de AIDS têm uma incidência assim, muito alta de candidíase. Então agora vamos... Até uma pergunta no meio, Luciano. Fica à vontade, amigo. Doutor Ronald, aí nisso que o senhor explicou aí, os probióticos têm algum efeito positivo? Vamos falar. Probióticos, bactérias boas. Todo lugar no corpo humano tem os probióticos, tem assim as bactérias boas e as ruins. Se a gente, num determinado local, a gente não pode ter uma alteração desse meio. Se esse meio ele estiver, os probióticos estiverem abaixo, a tendência é proliferar alguns que causam algum problema para a mulher, no caso específico. Então, isso a gente tem na flora intestinal, nós temos a flora vaginal, a flora bucal. Então, tem essa luta pelo lugar. O importante é sempre que o bom vence. Né? Se tiver as bactérias boas no local, com certeza é uma proteção para o organismo da gente. E dentro dessas doenças, tem uns nomes esquisitos, mas quando o senhor traduz dá para entender o que é. O que seria então o tal de HPV? O HPV, nós já falamos aí, nós falamos na tricomoníase, que é causada por um protozoário. Nós falamos na candidíase, que é causada por fungo. E agora vamos para uma doença viral. O HPV é uma doença que é uma das, assim, ultimamente ela está na moda, porque é uma das doenças que podem ser um dos fatores de risco para a mulher adquirir o câncer de colo de útero no futuro. Então, é uma doença que a forma principal dela seria o condiloma, que é quando a mulher apresenta algumas verrugas na região genital, na vulva, nos pequenos lábios ali, tem umas verrugas. Aquilo ali é o condiloma, que é o HPV. E aquelas verrugas, elas podem aparecer, pode ser necessário que faça a cauterização para a gente tirar aquelas verrugas, e elas podem até desaparecer sozinhas. Mas sendo que uma mulher, ou melhor, qualquer pessoa que já esteja infectada pelo vírus, ela vai permanecer infectada pelo vírus. Até hoje, ainda nós não temos uma medicação específica para o tratamento dos vírus. Então, se a mulher adquire o vírus do HPV, ela tem no seu organismo e ela pode transmitir através do ato sexual. Ela pode transmitir.
E isso ela pode ter no futuro. Ela transmite para o homem. Transmite para o homem, e o homem ele pode Passa para outro. pode passar para outro e assim sucessivamente. E quando a mulher ela é portadora desse vírus, ela também pode apresentar as verrugas, mas também pode não apresentar mais o quadro clínico das verrugas. Então ela é portadora, da mesma forma que o homem também ele pode não apresentar e é portador. Pensando nisso, pensando no futuro, pensando na prevenção de se ter um câncer de colo de útero no futuro, é que o governo está lançando, então, agora, vou pegar esse espaço para informar a respeito da vacinação. Que hoje em dia já tem a vacinação pelo governo, que todas as meninas de 9 a 14 anos devem vacinar. E todos os meninos de 11 a 14 anos eles devem vacinar. Tem algum período do ano? Olha, já tem campanhas assim, para que possa acontecer essa vacinação. Mas nos postos de saúde também tem essa vacina, para poder atuar nessa prevenção. Correto. Aí, estando nessa faixa etária aí, não tem um tempo específico do ano, não. Qualquer momento. Olha, eu não tenho certeza, se fica disponível essa vacina, assim, eu não tenho certeza. Mas que sempre tem uma campanha que vacina nas escolas, mas eu tenho quase certeza que tem essas vacinas, pode ser vacinada a qualquer época, mas se nos postos, pelo SUS, tem todo ano, eu não tenho certeza. Sim. Mas aí só falou em câncer do colo de útero. Está ligado a esse tema da HPV. Mas, só para fechar com o que foi ligado, aí você fala essa pergunta, Gê. O que seria então o câncer do colo de útero? Câncer. O que é o câncer? O câncer, de uma forma geral, seria uma multiplicação irregular de células. Sim. De qualquer lugar. Que seja no colo do útero, que seja na pele, que seja na próstata, que seja na mama, qualquer lugar. O câncer é uma proliferação, uma multiplicação das células de uma forma anormal. Então, esse câncer de colo de útero, então, seria uma proliferação, uma multiplicação de células anormais localizadas no colo do útero, que é um dos um dos cânceres mais temidos pela mulher, pela incidência, pela quantidade que tem. Os mais importantes na mulher seria o câncer de colo de útero e da mama. É claro que a gente sabe que tem o câncer de pele também, mas específico da mulher seria o câncer de colo uterino e o câncer de mama. Sim. Agora você me enquadra. Tá joia, Angélica. Sobre o HPV, é uma doença sexualmente transmissível, né? E ela a pessoa pode pegar ela com o sexo oral e pode dar algum problema na garganta? Não, esse vírus é mais específico mesmo da mucosa vaginal. Tá certo? Mas pode acontecer também de aparecer algumas verrugas, até mesmo nos lábios. Pode acontecer. Algum problema por ser uma mucosa. Não. Eu não lembro de ter visto, não. Geralmente eu vejo muito, câncer genital, ou câncer, melhor dizendo, ao HPV, as verrugas no aparelho reprodutor da mulher. Ótimo. Pessoal, vamos fazer mais uma rodada aqui de abraços, de manifestações de vocês. Eu tenho uma pergunta. Perguntas, se tiver aí da internet, como você na internet. O Saulo Barros estava dando tchauzinho aqui, ó, a Lucene Silva e a Creuza Maria da Silva também teve aqui dando tchauzinho. Mas Vai na casa. a Cristiano Coutinho perguntou: conheço várias pessoas que usam anticoncepcionais sem pausa para não menstruar. Isso pode causar algum dano à saúde? Depende do tipo do anticoncepcional que utiliza. Se a gente usa o hormônio, até mesmo para
parar a menstruação, por exemplo, o DIU que tem o hormônio, ele faz com que a mulher fique permanentemente sem menstruar, mas ele só tem o tipo de hormônio que é a progesterona. Se for um hormônio que tem uma baixa dosagem e que tem a progesterona, ele pode ser utilizado continuamente, sem problema. Aí, depois de um determinado tempo, a mulher quer menstruar, ela para, desce a menstruação e aí depois volta a menstruar novamente. Mas tem que saber qual anticoncepcional utilizar, não é qualquer um, não. É importante fazer isso, procurar um médico para poder Pra saber qual o melhor. se pode ou se não pode fazer isso aí. Certo. É o que a gente sempre fala. Doutor, mas então vamos voltar aqui a alguns palavrões. Dentro dessa gama aí de doenças que prejudicam a saúde da mulher, o que seria então a cistite e pielonefrite. Para isso. A cistite e a pielonefrite, ela pode acontecer tanto na mulher quanto no homem. É claro que a cistite é até mais comum na mulher. A cistite seria uma inflamação na bexiga. É uma infecção urinária. Seria específica só da bexiga. Sim. E por que é mais comum na mulher? Pelo fato da mulher ter a uretra muito menor do que a uretra do homem. Então, é mais fácil de inflamar a bexiga da mulher, pelo fato dela ser mais curta. E também, ali a mulher pode ter um corrimento que tem bactérias presentes ali na vagina, que elas entram pelo canal da uretra e contaminam a bexiga, causando a cistite. E a pielonefrite já é a infecção mais alta, que ela sobe da bexiga e ela vai para os rins. E aí uma infecção no rim, que seria a pielonefrite. Imaginei que fosse isso por causa de nefrite, eu tenho problema de rins. Imaginei que fosse isso. É uma inflamação que, no caso, a gente pode fazer alguns exames. No caso, por exemplo, tanto da cistite e da pielonefrite, a gente pode fazer alguns exames. Por exemplo, um exame de urina, onde a gente faz um exame que é o EAS, que é o exame de rotina, para a gente saber se tem ou se não tem a infecção. Tem a cultura, para a gente saber se tem a infecção, qual a bactéria causadora dessa infecção. E o antibiograma, que seria, já que tem a infecção causada por tal bactéria, qual o melhor antibiótico para tratar aquela bactéria, para combater a infecção. Então, são 3 exames que um auxilia o outro, e auxilia o médico a tratar. Né? Que a gente sabe qual é o melhor antibiótico para a gente utilizar no tratamento daquela infecção urinária, vamos assim dizer. Então, a causa de ambas doenças, cistite e pielonefrite, falar, é bactéria? Geralmente, sim, bactérias. Sim. E o que é o tal tromboembolismo venoso? Tromboembolismo. Tromboembolismo, eu até mencionei antes pelo uso do anticoncepcional, porque aí que diz o seguinte, o tromboembolismo é uma obstrução, é a formação de coágulos que podem obstruir os vasos, ou as veias da perna, que seria a trombose. Poderia também ter o tromboembolismo pulmonar, que seria a formação de um trombo, que seria um coágulo que entope, vamos num português mais claro, que entope a veia da perna ou que a veia no pulmão, que a veia do pulmão seria um caso muito mais grave, mas se tiver um tromboembolismo nas pernas, poderiam causar, por exemplo, uma dor, uma vermelhidão, um edema, que é um inchaço nas pernas, e aí, no caso, teria que fazer a cirurgia para desobstruir aquele vaso. Então, o tromboembolismo. Mas o que tem a ver tromboembolismo com a gente falando a respeito da saúde da mulher? Tem a ver por causa que deve-se evitar o anticoncepcional, o hormônio, para aquelas mulheres que têm problemas venosos, problemas de veia. Então, é contraindicado um anticoncepcional para quem tem problema de varizes, que tem problemas circulatórios, então deve-se evitar o anticoncepcional. Daí a ligação, porque a trombose também
Dá nos homens, né? Pode dar trombose nos homens, pode sim. Mas aqui especificamente é só para associar essa utilização do anticoncepcional para aquelas pessoas que têm problemas circulatórios de veia. E daí reforça mais uma vez aquilo que a gente sempre sublinha, bate na tecla, mas nunca é demais repetir, a necessidade, quando a gente for fazer algum tipo de tratamento da nossa saúde, buscar o médico, não se automedicar, porque às vezes a gente toma remédio, pensa que está ajudando e vai estar piorando a situação. A gente tem uma cultura no Brasil, né, dessa questão da automedicação. Bom, pessoal, nós já estamos com praticamente 1 hora de programa, prosa gostosa, mas conforme eu também digo que eu sou meio chato com o tempo, tudo que é bom tem o seu tempo de duração também. Então, se vocês quiserem aproveitar esses últimos momentos aqui da nossa live, do Rony, dessa conversa, fique à vontade, manifeste com sua pergunta, com seu comentário, com a sua discordância, ninguém aqui é dono da verdade, tá bom? Vamos nos interagir. E eu vou deixar, temos aqui umas últimas perguntas, já vi a Angélica levantando o dedinho, nervoso, perguntas. Gente, eu sou mulher, eu tenho obrigação como mulher desse programa, o momento é de vocês. representar. Não sei se você vai entrar nas perguntas aqui que eu quero deixar por último, que eu acho que deve ser a campeã em relação à questão dos sintomas. Que eu estou passando. Mas deixa eu quero fazer. Não, Faça tá a tudo sua bem. brincadeira. Eu queria saber se, tipo assim, a mulher, depois de um certo tempo, é normal ela parar de ter espinhos. Não no meu caso. Não. Só que não no meu caso, no caso. Tem alguma relação com o problema hormonal, né? Isso Tem é um hormonal, mas com a saúde, né, do meu útero, sei lá, não sei. Tem a ver, tanto é que a mulher que tem a síndrome do ovário policístico, por isso que quando as meninas começam a menstruar, que está havendo aquela mudança de hormônios, né, que pode acontecer de ter o aparecimento das espinhas, da oleosidade na pele. E nesse caso, a gente poderia utilizar alguns tipos de tratamento. E um dos tratamentos para acne seria a utilização do anticoncepcional. Aí nós temos que colocar na balança as vantagens e as desvantagens do anticoncepcional, como a gente falou. A utilização do anticoncepcional, de um hormônio, muito no início da vida daquela paciente, ou seria a estética para combater a espinha? A gente combate a espinha hoje ou previne ou pensa em prevenir o câncer no futuro? Eu até tomava, só que eu comecei a engordar muito. Aí chega, não precisa. É outra contraindicação do hormônio, que algumas mulheres também podem adquirir mais peso, elas podem não só engordar, mas como ela pode inchar, acumular mais líquido, pode sentir alguns efeitos desagradáveis. Isso mesmo. Arlindo, o pessoal que está aqui, a Cássio, Dinho, nosso presidente, alguma pergunta? Ok. Temos perguntas, sim. Mas eu quero fazer no final, que eu quero voltar lá na questão quando você fala de parto, das trombas de falópio, a questão de parto, porque está fazendo pergunta no final. Então faz a Questão de pergunta. parto. Pode fazer agora? Fica à vontade. Doutor Ronald, se tem uma vantagem, se é que ele pode ser palavra, o parto normal sobre a cesariana, para a saúde da criança, principalmente. E da mulher. E da mulher também. Também. Olha, esse é um eterno dilema. Se for me perguntar qual que é melhor, parto normal ou cesariana, eu vou te responder, depende. Depende da mulher. Tem mulher que tem uma facilidade muito grande em ganhar uma criança de parto normal. Pela própria composição física da mulher, pelas características da criança que está lá, o tamanho da criança. Então, a princípio, até que se prove o contrário, toda criança deveria nascer de parto normal. Só nasce de cesariana se tiver alguma coisa que impeça a criança de nascer
naturalmente. Se a criança tiver em todas as condições, a mãe perfeita em todas as condições, com certeza o parto normal é o normal, que a mulher se recupera muito mais rápido, é melhor para a criança já adquire uma resistência até no trabalho de parto. A criança ela já está mais apta a sair de um meio para outro. Ela já está, na cesariana, ela já, assim, rapidamente, ela já passa de um meio para o outro. E ali não, a criança no parto normal, ela tem todo um caminho a seguir. Ela tem um tempo que ela vai, vamos supor que seja um primeiro filho, ela vai demorar de 8 a 12 horas para nascer. E o útero vai contraindo, e a criança vai descendo, o útero vai dilatando, o colo vai dilatando, e a criança já vai se acostumando já. E a cesariana é muito importante, mas para quando tem alguma coisa que não esteja dentro dos padrões normais. Quando a criança ela não está numa posição boa, é quando a criança seja assim de um tamanho desproporcional. Quando a cesariana é mais indicada se a mulher tiver, por exemplo, uma doença tipo SHPV, que é o condiloma, dependendo da extensão daquela infecção na vagina, não é viável que a criança passe por ali, então tira-se a criança pela barriga, tira-se por cima, faz a cesariana, para que ela não entre em contato com o vírus. Certo? Então, a gente, para decidir para a mulher o que é melhor, um parto normal ou um parto cesariano, nós temos que avaliar a paciente. A gente não tem como falar, você vai ser parto normal e você vai ser uma cesariana. Não tem como. O correto mesmo seria sempre deixar que a mulher entrasse em trabalho de parto para a gente ver a evolução do trabalho de parto. Se não tiver uma evolução satisfatória, que seja melhor a cesariana. E as pessoas me perguntam muito qual que dói mais, o parto normal ou a cesariana? É uma outra pergunta. Eu só costumo dizer o seguinte, o parto normal dói antes e a cesariana dói depois, que o neném nasce. Tem uma amiga minha que falou que quando ela teve o primeiro filho dela, até a minha não gostou o nome dela, não. Quando ela foi ter o primeiro menino dela, vai morrer. Tô eu demais da conta. Parto normal. Parto normal, é. Aí o menino nasceu do absurdo. No segundo menino dela, ela espiou, nasceu. Então, o primeiro e o segundo. E cada parto é um parto. A gente fala, cada caso é um caso e cada parto é um parto. A mulher também não pode chegar lá e tem que falar assim, o meu primeiro parto, eu não quero que o meu primeiro filho foi muito difícil e tal. Mas no segundo, pode ser mais fácil. E o que o senhor acha desses partos que eles fazem agora, que renascer d'água? Olha, eu tenho pouca experiência, que os partos que eu já fiz foram todos esses partos tradicionais mesmo, lá no hospital. Eu já fiz parto em casa, já fiz parto dentro da ambulância, isso eu já fiz. Mas esses partos que a gente vê na televisão, parto dentro d'água, que assim... Eu nunca fiz, não tenho experiência. Mas toda experiência é válida. Se eles fazem assim, por algum motivo... tem as suas vantagens, deve ter as suas desvantagens, por isso que eu sei, a gente tem que ter muito critério naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter consciência e ter capacitação, a gente tem que ser capacitado para fazer um parto daquela maneira. Não tem que inventar nada. Não faz só, eu só faço da forma que eu sei. Então, você falou, se cada caso é um caso, cada parto é um parto. Então não vou no modismo, bota agora... o neném nascer na água, ele chamando o Tom, eu quero que você faça parte do Rio. Ainda mais esse nosso Rio aqui. Vamos ter consciência. Vamos ter consciência. Mas é interessante o que você fala, porque cada ser humano é único, irrepetível. Então, o que serve para um, o que é modelo para um, quer dizer que vai ser para outro. Então, tem que ser avaliado, tem que ser estudado e
no diálogo entre médico e paciente, decidir o melhor caminho, o melhor procedimento. Mas vamos às perguntas que eu falei, depois você tem perguntas na internet? Tem pergunta. Então vamos à pergunta da internet, que as minhas aqui vão ser as últimas. A Fia Quitota pediu para falar sobre o ressecamento vaginal. Obrigado, Fia, pela pergunta. O ressecamento vaginal é específico daquelas mulheres que já estão chegando na menopausa e após a menopausa. Primeiro, o que é menopausa? Todo mundo confunde, acha que menopausa, a mulher fala assim, eu entrei na menopausa. Menopausa, gente, significa última menstruação. Tem o período da pré-menopausa, que é antes de chegar na última. Mas o período após a última menstruação se chama climatério. Então, quando a mulher ela entra no climatério, até mesmo antes do climatério, e logo depois da última menstruação, depois da menopausa, a mulher ela pode apresentar vários sintomas da menopausa. E um dos sintomas da menopausa, no caso do climatério, seria o ressecamento vaginal, queda do cabelo, ansiedade, a própria pele ressecada, o humor e, principalmente, o mais preocupante seria o calor, que chama o fogacho, que seria aquele calor próprio da mulher que está no climatério, que quando coloca o cobertor, sente calor, tira o cobertor, sente frio. Então, enfatizando a pergunta da FIA, é isso. O ressecamento é por causa dessa alteração hormonal que a mulher, quando ela chega no climatério, vai diminuindo o estrogênio, que é o hormônio, e faz com que manifeste essa alteração no corpo da mulher. É importante que use algum lubrificante, alguma coisa no dia a dia para ter uma relação sexual, né? Tem dois tipos de lubrificantes. Tem o lubrificante que a mulher pode utilizar só pelo fato de ser puramente lubrificante, né? Para lubrificação, que tem vários nas farmácias, esses lubrificantes vaginais. E tem também os gels, que são tipo lubrificantes, mas apresentam hormônio. E esse hormônio, sim, não só ajuda a lubrificar, como ajuda numa reposição de hormônio que pode aliviar um pouco esse ressecamento vaginal. Mais pergunta? Não, tem só um parabéns aqui ao Grupo Gotas e obrigada, Dr. Ronald, pela grande informação. Que Deus os abençoe. Foi a Lucene Silva. Coisa boa. Dando aqui um abraço para a gente. Gente, então, as perguntas aqui que eu estou fazendo mistério, na verdade não tem muito mistério, não. É pelo seguinte, eu sempre, assim, das mulheres que fazem parte da minha vida, esposa, irmãs, mãe, amiga de trabalho e tudo mais, não sei se você já ouviu da boca da gente como é doloroso e difícil ser mulher. Por causa da tal da menstruação, da cólica. Eu nem chamo de menstruação, Luciano, vou colocar uma aqui, eu nem chamo de menstruação, eu chamo de monstruação, pelo amor dos Deus. Hoje mesmo, vai trabalhando, colegas trabalham, você não sabe como que é difícil ser mulher, sentindo a questão das cólicas menstruais. Explica para nós o que é isso. A cólica menstrual é o seguinte: o útero, como eu disse, ele é um músculo. Um músculo. E por ação de uma substância que chama prostaglandina, esse útero, ele no período da menstruação ou na véspera do período que antecede a menstruação, ele faz com que aquele útero ele se contraia. Ele vai ter uma contração para quê? Para eliminar aquela parte interna que se descama mensalmente dentro do útero, que é a menstruação. Então, para aquela menstruação ela possa sair do útero, tem que haver uma contração muscular para jogar aquilo para fora. Aí a contração, da mesma forma que a contração para colocar aquele neném para fora é dolorido, para colocar a menstruação também acontece a dor. E essa dor é relativa. 90% das mulheres têm esse tipo de dor, sendo que 10%
ainda tem essa dor de forma muito intensa. E isso aí que incomoda, que é esse aí que é o problema que as mulheres falam: na outra vida eu quero nascer homem. Eu não preciso nascer homem na outra vida, não, mas assim, eu queria só sentir menos dor. Então é por isso, é por causa só da contração que faz com que isso aconteça. E é muito próprio de cada mulher. Tem mulher que não sente nada e tem mulher que sente muito. No meu caso, às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto, mas tá tudo bem, a gente segue o baile, vamos continuar aí. Então a cólica é o anúncio da menstruação. Poderia dizer que sim. Mas o anúncio da menstruação vai ser sua próxima pergunta. Qual que você... Não, vai ser sua próxima. E, sobretudo para nós homens, a gente não sente a cólica, sempre tem essa dor, mas a gente sabe a questão da menstruação quando o mundo pinga, fica mais sério, qualquer palavrinha. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, muito carinho nesse momento, é lógico. Então, da TPM. É o anúncio da menstruação, como você já falou, eu já adiantei a sua pergunta. A TPM é um conjunto de sinais e sintomas que a mulher apresenta anunciando a menstruação. E aí ela pode se apresentar de várias formas. A TPM tem várias formas de TPM. A TPM tem aquela forma, vamos dizer assim, a psicológica, que é do sistema nervoso, do sistema emocional, do comportamental da mulher. Que seria que na véspera, naqueles dias que antecedem a menstruação, que seja 10 dias antes da menstruação, a mulher já começa a apresentar aqueles sintomas e os sinais, que seria ansiedade, seria depressão, seria nervosismo, que seria da parte psicológica. E tem aquela parte do próprio corpo da mulher, que seria: a mulher vai sentir dor nas mamas, vai ter a cólica menstrual, que já foi falada. Sim. Ela pode ter a inchação, não só das mamas, como também das mãos, dos pés, ela pode inchar. Então, são vários os sintomas, sinais e sintomas que a mulher apresenta Então, o conjunto desses sinais que formam a TPM, que é a tensão pré-menstrual, que incomoda muitas mulheres. E homens. E incomoda homens, indiretamente incomoda o homem, que nós homens, quando as mulheres estão desse jeito, a gente sofre um pouco. Eu não sei se isso vem junto da orientação médica, mas eu como mulher, eu dou uma dica para vocês. Um chocolatinho, faz um carinho a mais, assim. Mas essa também é alteração também na tensão pré-menstrual, na TPM. As mulheres também fazem alguma coisa para poder minimizar esses sinais e sintomas. Um dos fatores seria isso. Seria comer o chocolate. Tem umas que aliviam comendo chocolate. Outras também aliviam com a atividade física. Dica aí, Então, a atividade física, com certeza, ela auxilia na TPM e auxilia em tudo, né? Mas a TPM, eu sei que uma grande parte das mulheres apresentam esses sinais e sintomas, mas tem que fazer de alguma forma, alguma coisa para ajudar e melhorar. Então, no caso, assim, por exemplo, as mulheres que procuram o senhor nessa questão de cólica menstrual, TPM, a orientação é mais nesse sentido do diálogo, da tolerância, não tem assim, um remédio, alguma coisa que ajude? Pode ajudar, sim, não. Até o hormônio, ele pode ser utilizado, o anticoncepcional pode diminuir um pouco isso. Tanto o hormônio tem uma participação importante na tensão pré-menstrual, que a mulher, quando ela vai chegando na menopausa, quando a mulher já chegando a uma certa idade, ela pode apresentar mais TPM. Por quê? Ela está na deficiência do número, da quantidade de hormônio que ela tem. Então, ela pode apresentar uma TPM maior. Daí necessidade de fazer essa reposição? Pode ser necessário fazer um tratamento de reposição hormonal, mas eu sempre digo o seguinte, com relação ao hormônio,
com relação ao hormônio, a gente tem que ter muito critério ao utilizar. A gente tem que pensar quais os benefícios do hormônio e quais os malefícios. Aí nós temos para cada paciente avaliar se o tratamento de reposição hormonal é viável ou não. Por exemplo, o hormônio, ele pode, como eu já disse, ocasionar um câncer no futuro, então seria um malefício do hormônio, mas em compensação teria um benefício. Se a gente utilizar o hormônio ajuda a prevenir a osteoporose. Então, por um lado, a gente pensa, se utilizarmos o hormônio, a gente pode ajudar a mulher em uma coisa e se utilizar, poder prejudicar em outra. A gente tem que ter muito critério. Em todo tratamento temos que ter critério. Gente boa, prosa boa passa rápido, né? Já estamos praticamente com o nosso tempo sem limite das nossas lives, 1 hora, quase 1h20. Então, infelizmente, nós já estamos aqui nos nossos finalmente dessa conversa muito gostosa, muito esclarecedora, informativa aqui com o Dr. Ronald. Porém, antes dos nossos encerramentos, vamos aqui a manifestações derradeiras, últimas. Angélica, abraço ao nosso público, alguma pergunta ainda? Algum comentário? Não, é só um parabéns ao Grupo Gotas pelo excelente trabalho, ao Ivaldo da Alsácio, nosso centurião, nosso famoso Abinader, Obrigado. que está aí, e a Rosana Galberto dando joinha pra gente. Valeu. Luciano, Sim, Aline. eu lembro que assisti para vocês, o Dr. Ronald também foi colaborador nosso no Estação Gotas no começo dos anos 2000 na rádio. Na rádio. Esse programa ele era da rádio, agora nós estamos na nova versão. Então, só para deixar registrado aqui que ele ajudou Gotas também na época. Um grande parceiro aqui de outros trabalhos. Maravilha. Olha, gente, nós vamos colocar aqui no ponto final da nossa prosa a reticência, porque como ele é parceiro, lá antes, na rádio, teve momentos conosco, então nós vamos repetir, obviamente, esse momento aqui de conversa com o Dr. Ronald, abordando, explorando, absorvendo os conhecimentos que ele tem dentro da área de atuação da medicina. Hoje, a gente tratou do tema específico da saúde da mulher. Depois a gente pode falar um pouco da saúde de nós homens também, né? Aliás, ainda mais homens, porque a mulher é muito cuidadosa, a mulher trata da saúde, nós homens é um desleixo, né? Então, assim, a gente pode, e outros temas variados, mas nós vamos combinar isso, num momento oportuno, a gente volta aqui com o Dr. Ronald, maravilhosa prosa, muito simples, muito esclarecedora, a gente julgava as palavrões aqui e traduzia de maneira simples, acessível a todos nós. Dr. Ronald, antes da gente agradecer, os nossos muitos obrigados, fique à vontade, palavra livre, considerações finais, o que o senhor quiser falar, brotar do coração, pode derramar que a gente apoia. Não, eu só queria agradecer a todos que participaram junto com a gente aqui. Muita gente. E que eu gostei muito de estar aqui com vocês. Foi muito interessante, foi muito proveitosa essa experiência minha aqui com vocês, que aqui é a primeira vez que eu participo. E queria agradecer pelo convite, que quando se precisar, todos os momentos precisar que a gente venha aqui, e a gente faz o possível para poder colaborar com vocês e trocar experiências. E queria agradecer a todos também que estão nos assistindo, e em especial a minha querida esposa, tenho certeza que ela está ouvindo, minha filha Luciana, E a filha? Maria Rita. Abração, Luciana, abração, Maria Rita, o Gabriel também com certeza deve estar ouvindo. E eu queria então finalizar falando para vocês a minha satisfação de estar aqui com vocês. Gostei muito e agradecer a todos vocês. E numa outra oportunidade a gente tem que tirar novas dúvidas e fornecer conhecimento, que tudo, a saúde, ela começa com a boa educação. E a educação vem de instrução, de curiosidade, de leitura e de ouvir boas informações e, quando precisar,
procurar uma pessoa que sabe para poder te ajudar nos problemas que vocês tiverem, nas dúvidas. Meu muito obrigado. Uma outra oportunidade, a gente retorna aqui novamente. Olha que coisa boa. Saúde vem de uma boa educação. Parabéns. Obrigado por nos educar, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria compartilhada aqui neste momento, tá? E já ficou a deixa. Nossa, boa, gostou? Acredito, tenho certeza que vocês também. Nós vamos, se Deus quiser, no momento oportuno, ter aqui a presença do Dr. Roger, conversando novamente sobre outros temas ligados à saúde. Então, antes dos agradecimentos, só quando a gente jogou lá no Facebook, nas nossas mídias, que o senhor estaria aqui, eu estava olhando lá, de curiosidade, naquela espiada, muita gente falou, olha, o Dr. Roger que vai lá, pessoa muito boa, vou assistir, não quero perder. Então, assim, só para dizer que o senhor é uma pessoa muito querida aqui, senador Firmino. Graças a Deus. Pode se considerar fluminense, tá bom? Sou mesmo, já sou. Obrigado pela presença, mais uma vez. Fica uma recência, né? Ponto final, e em outro momento a gente volta a ter essa conversa novamente. Combinado? Satisfação, tá? Chama ele para vir tocar Fazer música uma dele. introdução aqui, exatamente. O próximo Participação cultural que eu tô querendo agora. a introdução musical. Mas a introdução musical, o cachê tem que ser muito alto. A gente combina. Valeu, doutor. Obrigado. Valeu, gente. Um beijão no coração de vocês. Aquele abraço pela presença, pela companhia, pela audiência. Tchau, tchau. Até a próxima live. Começamos com a música. Isso. Vamos lá. Tchau, gente. Boa noite. Fica com Deus.
Show. Pessoal, obrigadão, boa noite, fique com Deus. Grupo Gotas em Ação.